Olá, pessoal. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre porcentagem, tudo bem? Vamos falar a princípio sobre os conceitos básicos de porcentagem. Bom, a porcentagem é um assunto super importante aí, porque ele está completamente inserido no nosso cotidiano, né? Então, olha aqui, o jornal Folha de São Paulo, né? Se você observar aqui a capa, ele diz: consultas em impostos de saúde caem 21%. Ou seja, a porcentagem está completamente inserida no nosso cotidiano, em notícias, no restaurante, etc. Né? Bom, o que é a porcentagem em si? Porcentagem, ela possui um símbolo, né? Qual é o símbolo da porcentagem? É esse símbolo aí que você viu na notícia. Símbolo de porcentagem é esse símbolo, né? Então, vamos imaginar o seguinte: um número em porcentagem, um número x% em porcentagem, isso representa a fração x sobre 100, ou seja, x%, tudo bem? X sobre 100, x%. Essa é a ideia da porcentagem, né? O número percentual representa x%. Então, olha só, se você pegar a notícia da Folha de São Paulo, 21% em São Paulo, né? O que representa esse 21%? Isso é a mesma coisa que 21 sobre 100. Pois é. Aqui, olha só, nós temos duas maneiras de representação: a representação percentual e a representação na forma de fração. Só que, além disso, eu posso escrever esse 21% na forma decimal, ou seja, 0,21, tudo bem? Então, vamos lá. Se eu pegar, por exemplo, o número 3%, quem que é esse 3%? 3% é 3 sobre 100, né? Que na forma decimal fica aí 0,03. Tudo bem? Então, olha só, eu consigo representar um número em porcentagem, na forma de fração e também em número decimal. Então, por exemplo, né, se eu pegar aqui o número percentual 45%, 45%, na forma de fração, isso ficaria 45 sobre 100, né? 45 sobre 100, que é possível simplificar, né? 45 sobre 100 é a mesma coisa que dividindo por 5, isso é a mesma coisa que 9 sobre 20, né? É a fração 9 sobre 20. 9 em cada 20, tudo bem? Em decimal, 45% é a mesma coisa que 0,45, tudo bem? Bom, legal. A gente pode trabalhar um pouquinho com alguns exercícios, alguns exemplos, né, de porcentagem, né? Por exemplo, qual é a porcentagem de 4 sobre 25? O que quer dizer isso, né? Qual é a taxa percentual de 4 sobre 25? Ou seja, 4 sobre 25 é uma fração. Isso representa uma taxa percentual x sobre 100. Legal? Bom, como que eu posso resolver isso então, né? Primeira coisa, posso multiplicar em cruz isso, né? Então, 25x é igual a 100 vezes 4, tudo bem? Ou seja, 25x é igual a 100 sobre 4, que eu esqueci do x, né? Vamos consertar aqui. 25x igual a 100 sobre 4, ou seja, o x será igual a 100 vezes 4, 400, né? Dividido por 25, certo ou não? 400 dividido por 25. E 400 dividido por 25 vai dar quanto isso, gente? 16. 16 o quê? Por cento. Então, 4 sobre 25 é igual a 4 sobre 100, que equivale à taxa percentual de 16%. Qual é a porcentagem de 20 sobre 10? A mesma coisa, né? 20 sobre 10 é a mesma coisa que x sobre 100. Multiplicou em cruz, o que vai acontecer então? 10x igual a 20 vezes 100. Ou seja, quem será o nosso x aqui, né? Quem será o nosso x? 2.000, né? 2.000, que é 20 vezes 100, dividido por 10. Ou seja, 200%. Tudo bem? Bom, bacana. Só que eu também posso fazer aí algumas representações, né? Por exemplo, 14%
é a mesma coisa que 14 sobre 100, que é equivalente ao número decimal 0,14. Legal? Quem que é o 120%? 120% é a mesma coisa que 120 sobre 100, né? Que é equivalente a, tem dois zeros aqui embaixo, a vírgula anda duas casas para a esquerda, né? 1,2. Legal? Bom, posso calcular um pouquinho mais sobre porcentagem. Olha só, 30% de 120. O que quer dizer isso, né? Esse D aqui, ó, esse D representa a multiplicação, tudo bem? Então, escrever 30% de 120 é equivalente a escrever 30 sobre 100 vezes 120. Tudo bem? Bom, legal. Aqui eu posso simplificar, né? Esse zero com esse zero, esse outro zero com esse outro zero. Então, eu só preciso fazer a conta 3 vezes 12. 3 vezes 12, 36. Legal? 3 vezes 12, 36, né? Legal, bacana. Raiz quadrada de 64%. Olha, para eu calcular a raiz quadrada de 64%, eu sei que você vai pensar que dá 8%, mas toma cuidado, né? Raiz de quadrada de 64%, o que você precisa fazer antes? É transformar essa porcentagem em fração. Então, fica raiz quadrada de 64 sobre 100, né? Que é a mesma coisa que a raiz de 64 sobre a raiz quadrada de 100, ou seja, raiz de 64 é 8, 8 sobre raiz de 100, que é a mesma coisa que 10. 8 sobre 10, né? 8 sobre 10 é equivalente ao número decimal 0,8. Legal. Só que esse 0,8 representa em porcentagem quem? 80%. Tudo bem? Bom, então, agora a ideia é falar um pouquinho sobre alguns problemas que envolvem a aplicação das porcentagens, tudo bem? Então, antes disso, né, vamos relembrar a definição, então, né? Definição é que um número x% é equivalente à fração x sobre 100, né? Eu pegar esse número x e dividir em 100 partes, beleza? Essa é a definição, né? Então, mais um detalhe importante, taxa percentual de um número A sobre um número B significa dizer, então, que a taxa percentual de um número A sobre um número B é exatamente igual a x sobre 100, né? Essa porcentagem aí, x sobre 100, que você pode representar esse x como A sobre B vezes 100. Legal? Tudo bem? Isso aí é a taxa percentual, tudo bem? Bom, vamos lá fazer um probleminha agora, né? Então, olha só. Em uma sala de aula com 100 pessoas, sabe-se que 35% são homens. Quantas mulheres existem nessa sala de aula? Então, olha só. Eu posso pensar o seguinte, né? Que sendo H o número de homens, né? A gente pensar que sendo H o número de homens, e M, né? O número de mulheres dessa sala, o número de mulheres. Então, o que eu posso pensar, né? Já que H, que é o número de homens, é 35% dessas 100 pessoas, então eu posso dizer que esse H aí, 35%, é a mesma coisa que 0,35, legal? 0,35. 35% em decimal, 0,35. 0,35 vezes 100. Então, o número de homens é exatamente igual a quanto, gente? 35, né? Eu tenho aí 35 homens na sala. Já que existem 35 homens na sala e eu sei que o número de homens mais o número de mulheres é igual a 100, então, número de homens 35, né? 35 mais o número de mulheres, isso dá 100. Então, eu sei que M
será igual a 100 menos 35, certo? 100 menos 35. Portanto, o número de mulheres na sala será igual a 100 menos 35, 65 mulheres na sala. Tudo bem? Inclusive, eu posso descobrir qual que é a porcentagem de mulheres na sala, simplesmente fazendo a razão 35, 65 sobre o total de pessoas na sala. 65 sobre 100, isso equivale a quantos por cento? A 65%. Tudo bem? Ah, bacana, legal. Aí, olha só, tem mais algum probleminha aqui, né? Tem um probleminha que envolve um concurso, né? Em um concurso estão inscritos 250 candidatos, dos quais 150 são homens. Qual é a taxa percentual de mulheres inscritas? Bom, então, novamente, né? H eu vou chamar o número de homens, né? H é o número de homens. E M é o número de mulheres desse concurso. Tudo bem? Bom, o que nós sabemos então, né? Nós sabemos que o número total de pessoas que estão fazendo o concurso é de 250 pessoas. Então, H mais M é exatamente igual a 250, não é? Bom, como eu sei que o número de homens é 150, então 150 mais M é exatamente igual a 250, não é? Resolvendo essa equação, você vai encontrar que o M é exatamente igual a 100 pessoas, né? 100 mulheres, no caso, né? Já que eu tenho agora o número de mulheres que é exatamente igual a 100, eu posso pensar o seguinte, que o número de mulheres 100 sobre o total de pessoas que estão fazendo o concurso, 100 sobre 250, é exatamente igual a uma taxa percentual, a uma fração x sobre 100. Legal? Como nós podemos resolver essa conta, então, né? 250x é igual a 100 vezes 100. Então, dividindo os dois lados da equação por 250, 100 vezes 100 dividido por 250, simplificou o zero com o zero, né? Fazendo essa conta, 100 vezes 10.000 dividido por 25, isso dá igual a 40. 40 o quê? Por cento. Então, a taxa percentual de mulheres inscritas nesse concurso é exatamente igual a 40%. A ideia agora é trabalhar um pouquinho sobre aumentos e descontos percentuais, tá? Um dos grandes exemplos aí de aumentos e descontos é a famosa Black Friday, né? Que é um dia em que as lojas têm descontos em diversos produtos aí, né? Então, eu vou partir de um exemplo bem prático, tá? Então, olha só. Uma mercadoria custa 10 mil reais. Calcule o valor final após aumento de 20%. Então, olha só, sendo V o valor final, então eu posso pensar o seguinte, que esse V será o valor que era anteriormente, ou seja, 10 mil reais, mais o aumento de 20%, ou seja, 0,2 vezes 10 mil. Legal? Ah, bacana, né? Legal. Então, olha só, vamos calcular isso então. 10 mil mais 20% de 10 mil, ou seja, 10 mil mais 0,2 vezes 10 mil é exatamente igual a 2 mil reais, certo? 2 mil. Ou seja, portanto, o valor final da mercadoria após aumento de 20% é exatamente igual a 12 mil reais. Legal? Só que olha só,
Deixa eu fazer uma observação agora super importante em relação a esse problema, né? Vou pensar da seguinte maneira agora. Eu vou pegar a mesma equação V aqui, 10.000 mais 0,2 vezes 10.000, e eu vou colocar agora o 10.000 em evidência, tudo bem? Vou colocar o 10.000 em evidência. Colocando 10.000 em evidência, vai ficar 10.000 que multiplica 1 mais 0,2, tudo bem? Ah, legal. Ou seja, o valor final vai ser exatamente igual a 10.000 vezes 1,2, né? Legal. Opa, aumento de 20% multiplica por 1,2. Isso dá 12.000 reais. É como se você estivesse fazendo 100% mais 20%. Eu estou calculando agora 120% do valor da mercadoria, né? Pois é. Bom, e como que fica o valor final após desconto de 20%, né? Então, meu valor final após desconto de 20% será V, né? Que é 10.000 menos 0,2 vezes 10.000. Ou seja, eu estou tirando 20% do valor da mercadoria, né? Fazendo essa conta, então, o valor será de 10.000, né? Menos 20% de 10.000. Ah, continua sendo 2.000, né? Legal. Quem será o meu valor, então? 10.000 menos 2.000, 8.000 reais. Legal, né? Bacana. Pois é. Só que olha só, vamos pensar do outro jeito agora. Bom, se eu colocar 10.000 em evidência, colocando 10.000 em evidência, isso vai ficar multiplicado por 1 menos 0,2, né? Então, o meu valor final será de 10.000 que multiplica 0,8. Ah, legal. Olha só. 100% menos 20%. Ou seja, 80%. Então, isso dá 8.000 reais. Legal? Tudo bom? Bom, podemos fazer mais um exemplo, então, né? Olha só agora, né? Vamos generalizar a ideia. Sendo C0 o valor inicial de uma mercadoria, calcule o valor final após aumento de P%. Então, ó, o meu valor final, ele vai ser quanto? Vai ser C0 mais P% de C0. Se você colocar C0 em evidência, isso vai ficar multiplicado por 1 mais P%. Legal? Então, o aumento sempre vai ser o capital inicial vezes 1 mais a taxa percentual aí, tá? Lembrando que essa taxa percentual vai em decimal. E como que fica o valor final após um desconto de P%? Ah, após um desconto de P%, vai ficar C0 menos P% de C0, né? Legal. Então, C0 que multiplica quanto agora, depois que você colocar C0 em evidência? Que multiplica 1 menos P%. Tudo bem? Então, pessoal, agora vamos resolver alguns exercícios envolvendo aumentos e descontos, ok? Então, considere aqui a seguinte situação, né? Sobre uma compra de R$ 2.000, foi concedido 2 descontos sucessivos. Então, você tem lá um desconto de 10% e logo depois um desconto de 20%. E pergunta-se, né? Qual é o valor da compra após os 2 descontos? Então, vamos pensar o seguinte. Sendo V1 o valor após o primeiro desconto, eu posso pensar da seguinte maneira, então, né? Vai ser 2.000, que é o valor que era antes, menos 10% de 2.000. Então, menos 0,1 vezes 2.000. Legal? Ou seja, V1 será igual a 2.000 menos 0,1 vezes 2.000 menos 200.
Ou seja, isso é igual a 2.000 menos 200, que é R$ 1.800. Tudo bem? Bom, esse é o valor após o primeiro desconto. Só que o valor final é, em cima desses R$ 1.800, aplicar 20% de desconto. Ou seja, o meu valor V2, que é o valor final, será igual a 1.800 menos 20% de 1.800. 0,2 vezes 1.800. Legal? Bacana. Então, meu valor final aqui será de 1.800 menos 360 menos 360 reais. E isso dá 1.440. Tudo bem? Bacana, né? Legal. Só que olha só, gente. É importante você perceber que dar um desconto de 10% seguido por um desconto de 20% não é equivalente a dar um desconto de 30%, né? Por que não é equivalente? Porque olha só que bacana. Dos R$ 2.000 caiu para 1.440. O que significa dizer que você teve um desconto de R$ 560. E R$ 560 não é equivalente a 30% de 2.000. Legal? Tudo bem? Então, vamos fazer mais um exercício agora. Na verdade, mudando um pouquinho a ideia, né? Aqui, o que aparece? Bom, uma mercadoria que custava R$ 400 passou a custar R$ 300 na liquidação. Qual é o desconto percentual dado sobre o valor da mercadoria? Então, olha só que bacana. Eu sei que essa mercadoria ela custava R$ 400. Só que aí ela passou a custar R$ 300. Ou seja, qual foi a variação em reais aqui? A variação foi de quantos reais? R$ 100. Ou seja, aumentou R$ 100 dentro dos meus R$ 400. Concorda comigo ou não? Ou seja, eu quero descobrir qual que é a taxa percentual aqui. Ou seja, x sobre 100. A taxa percentual. Legal? Bom, então vamos fazer conta, né? 400x será igual a 100 vezes 100. 100 vezes 100. Ou seja, o meu x será 100 sobre 400 vezes 100. Fazendo essa conta aqui, né, que é bem tranquila, corto 0 com 0, 0 com 0, 1 sobre 4 vezes 100, ou seja, a taxa percentual que precisa ser aplicada é de 25%. Ou seja, uma mercadoria que custa R$ 400 com desconto de 25% passa a custar quantos reais, gente? Passa a custar R$ 300. Legal?